Olá, boa tarde para você. Aqui estamos mais uma vez no projeto Mulheres Colaborativas, do projeto Mulheres Mães, Mulheres Empreendedoras, Mulheres Dona de Casa, mulheres que têm uma dinâmica diferenciada por estar também em sua casa. Hoje o nosso tema é um tema desafiador. Nós vamos falar hoje sobre mulher, mãe e empreendedora. Entenda quais são os desafios, quais são as vantagens, quais são as oportunidades da mãe empreendedora. Nós sabemos que a figura da mãe empreendedora é uma realidade no Brasil e cresce a cada dia, graças às novas oportunidades e incentivos que o mercado oferece. No entanto, o empreendedorismo, ele surge cada vez mais como uma opção atrativa, mas ele precisa ser flexível. Existem ainda muitos pontos de atenção. Esse movimento, ele reflete o quanto as mulheres são realmente afetadas pela falta de mercado de trabalho dentro da sua realidade materna, a sua necessidade de estar mais em casa, cuidando da sua família. Mas nós percebemos, até durante a pandemia, que surgiu o home office. A mulher começou a trabalhar em casa. As mulheres acostumadas no ambiente do empreendedorismo, mas nas organizações, elas começaram a trabalhar de casa. E esse foi um maior desafio, porque as crianças pequenas também fazem parte desse contexto. E é difícil realmente, nós sabemos, continuar com uma rotina normal trazendo o trabalho para dentro de casa. Então, quando nós falamos de empreendedorismo materno, nós também pensamos em alguém que precisa lidar com responsabilidades de executar um plano de negócios junto com as obrigações de maternar. Então, os desafios de ser uma mãe empreendedora, de ser uma mulher, realmente é encontrar equilíbrio, equilíbrio entre o maternar, equilíbrio junto ao trabalho, e isso às vezes pode ser muito difícil, principalmente quando as obrigações profissionais precisam ser feitas dentro de casa. E é muito comum nós encontrarmos mães empreendedoras sobrecarregadas, sem tempo de cuidar delas mesmas, com a saúde mental e física até comprometidas por essa falta de tempo de olhar para elas mesmas. E agora eu te pergunto, como conciliar maternidade e carreira? Quando nós colocamos maternidade e carreira em dois extremos, surge a impressão que são duas coisas antagônicas, quase impossíveis de conciliar. Então, em um primeiro momento, resolver esse dilema já parece que não vai dar certo. Isso porque as mães empreendedoras não precisam escolher suas habilitações em primeiro ou em segundo lugar. A partir do momento que ela começa a empreender, sendo mãe, essa mãe é inteiramente as duas coisas. E essa visão que nós estamos convidando você a perceber, a compreender e a internalizar nesse dia. Então, o desafio, como utilizar os aprendizados, as habilidades da sua área de atuação, como você pode ter sinergia naquilo que parece duas coisas diferentes na sua vida, mas não é. Então, empreender demanda organização da sua agenda, compromisso, finanças, um planejamento e executar o seu plano, entre muitas coisas. Então, é muito normal você pensar que não é possível você dar conta de tudo isso, que porque você estava fora do mercado, ou você começou agora, ou você está transitando de um escritório para trabalhar em casa, você não vai ter capacidade de dar início a toda essa organização dentro da sua cabeça e dentro do seu dia a dia. Então, o primeiro passo, mulher, é você se livrar de expectativas inalcançáveis sobre maternar e também sobre desenvolver o seu negócio. Então, as expectativas que devem ser colocadas precisam ser mais reais. É possível, sim, você planejar, você colocar em execução sua ideia de negócios com toda a potência que você tem, com toda a potência que o empreendedorismo materno te oferece, porque é inato em você. Qual seria você pensar nisso
Como seria você colocar isso dentro da sua mente, do seu dia a dia, do seu coração? E hoje nós temos aqui mulheres incríveis que trouxeram suas experiências, trouxeram aqui o jeito, o modus operandi de como elas fazem isso, e nós estamos aqui para contribuir com você nesse processo, te ajudando, mostrando a você como no nosso modo de fazer. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser compartilhar conosco aqui nos comentários, depois que você assistir esse vídeo, nós vamos responder a você e nós podemos compartilhar com vocês as nossas ideias. Então, hoje, nós trouxemos aqui a visão de cada uma dessas mulheres que fazem parte do projeto Colaborativas, e eu tenho certeza que você vai se identificar com muita coisa que aqui vai ser colocada. E aí, Hilda, comenta conosco aqui como é para você essa visão da mulher, mãe, empreendedora na realidade do seu dia a dia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Essa visão minha começou lá atrás. Eu resgatei isso hoje. Tive uma lembrança. A minha mãe era vendedora, ela sacoleira. E eu gostava de ver minha mãe, admirava ela, né? Ver que ela vendia, que o pessoal procurava. Eu comecei a pegar roupas minhas que não serviam mais, né? Ficavam pequenas, e comecei a vender. Eu tinha me esquecido desse assunto. E continuei. Depois, né, parti para outras áreas, casei. Aí eu queria fazer alguma coisa, mas como casei, já tive filhos, comecei a empreender com produtos de beleza. E foi possível, sim, cuidar dos filhos, trabalhar, vender. Muitas vezes levava eles junto, fazia acordos com meus filhos, né? E levava eles juntos, vendia e continuei. Muitas vezes pensei em parar, mas na pandemia o que me sustentou, né, foi a venda. E continuei. Já tenho minhas freguesas fixas, eu posso acrescentar sempre mais alguma coisa. Aí fiz terapia, comecei com a venda de terapia, e agora, como que eu vou vender isso? Vou fazer o que eu sei, vou continuar com a minha experiência passada. A partir do momento do que eu já tenho, né? Do que eu consigo fazer. E comecei, e as coisas foram andando, foram caminhando, continuei sendo mãe, fazendo as coisas com meus filhos. Hoje sou avó, continuo com as vendas de produtos, de terapia, de estética, e tem acordos com meus filhos. Ó, tal horário eu posso ajudar a olhar seus filhos, mas tal horário eu preciso cumprir a minha agenda. Então, tudo dá para ser feito, né? São vários papéis: mãe, avó, mulher, dona de casa, mas tudo tem seu horário. E se alguma coisa sair fora do script, tá tudo bem. Vamos começar de novo. Vamos começar, se alinha, respira, se programe. O que que eu tenho para fazer hoje? Isso. Vai lá e faz. Respira. Que tudo acaba se encaixando, tudo acaba dando certo. E se tiver medo? Muitas perguntas, né? Eu tenho medo de empreender. Como que vai ser? Vai com medo mesmo. Vai com medo. Todo mundo tem que ter um começo. Todo mundo tem que ter um incentivo. Incentivo muitas vezes não vem de fora, é você mesmo que vai se dar esse incentivo. Se a pessoa conseguiu fazer isso, eu também vou conseguir. Vai lá e faz. Do jeito que você sabe, tá tudo bem. Isso aqui, Fabienne, quero trazer aqui para vocês um pouco dessa olhar para o empreendedorismo materno. É, o que mais me modelou nesse momento em que eu precisava decidir o que eu iria fazer enquanto a minha filha era pequena é perceber o que eu conseguia encaixar no cotidiano junto com a criança. Então, isso vem muito de trabalhos online e tal, e hoje é uma forma que eu trabalho, né, que é através dos atendimentos online. Então, você compreender, poxa, como que eu vou prospectar clientes dessa maneira, como que eu vou divulgar o meu trabalho, como que eu vou me projetar, mesmo estando dentro de casa, mesmo que eu não esteja com uma porta aberta lá na rua, esperando o cliente chegar. Como que eu vou fazer isso, né? Então, essa é a maior, digamos assim, a chave que tem que virar, porque muitas vezes as mães, elas se veem na necessidade de empreender, de trabalhar, né? Precisam e elas olham para o trabalho como algo
CLT, que tem que estar cumprindo horário em algum lugar e tal, estar empregada por conta da... Claro, tem a segurança financeira quando você está empregada em um ambiente de trabalho, né? Quando você está ali trabalhando numa empresa ou tem uma loja aberta, alguma coisa assim. No entanto, quando você olha para empreendedorismo, o empreender é toda qualquer coisa que a gente faz. Então, desde a maternidade em si já é um empreender, é exercer um trabalho, exercer uma ação ali. Só que não é remunerado e a gente precisa aliar isso, né? Quais serão as minhas escolhas profissionais que vão ajudar a trazer uma remuneração, né, para o meu conforto, conforto da criança, da família e tal, né? Muitas vezes, muitas mulheres no Brasil e no mundo, mas a gente vai olhar para o nosso contexto, muitas mulheres são arrimo de família. Então, ou por uma questão de separação, ou por uma questão de ser mãe solo e tudo mais, ela precisa cuidar dessa nutrição financeira da família. Então, além da nutrição afetiva, ela também precisa olhar para essa questão financeira. Isso, quando fica tudo sobre os ombros da mulher, é um olhar, digamos, é mais pesado se ela tem que dar conta de tudo sozinha, quando ela não tem alguém para dividir essa demanda. No entanto, ela sempre vai ter a maternidade vem primeiro, então as duas coisas precisam andar juntas. Tem a questão de carreira, como eu quero elaborar minha carreira e crescer no período em que a minha criança é pequena, mas também o financeiro precisa retornar. Então, fazer escolhas conscientes de quais são as profissões e quais são os formatos de trabalho que vão facilitar que eu esteja mais em casa, que eu esteja nesse cuidado com a criança, atenta. Lembra que um vídeo anterior a gente falou sobre atenção plena, estar plena ali, observando os detalhes da criança, como que ela está apresentando as suas dificuldades, as suas demandas no dia a dia e como que a gente vai articular tudo isso para melhorar essa experiência da criança, né, nesses primeiros anos de vida, ou seja, essa experiência de alguém que chegou nesse mundo há pouco tempo, né, seja alguns meses, seja alguns anos, mas é essa base que a criança precisa ter. Então, nós mães precisamos olhar para isso. Se eu simplesmente saio do meu ambiente doméstico, deixo minha criança com alguém, deixo minha criança na escola, numa creche e tudo mais, e não estou atenta a esses detalhes do que está acontecendo no dia a dia, ela não vai ter essa nutrição afetiva, essa segurança que ela precisa, que é do apego materno e tudo mais. Então, ela falta algo ali. Eu vou deixar lacunas se eu simplesmente escolher, poxa, eu preciso dar prioridade para minha carreira e prioridade para a questão financeira. Então, eu só vou sair de casa e aqui eu vou resolver esse problema lá na adolescência, lá na vida adulta, vou ter um baita de um problema aqui para resolver, mas deixa uma lacuna aqui e eu preciso resolver outra coisa lá. Ou seja, é tirar daqui para colocar lá do outro lado. Então, articular isso e equilibrar os pratinhos é muito difícil. Mas o convite sempre é: quais são os formatos mais flexíveis de trabalho? Existem hoje, a Sueli trouxe, a Ilda também trouxe, muitas dessas questões de como escolher profissões, seja de venda, seja de alguma coisa, desde vender um produto de outra pessoa, né, de uma empresa e tudo mais, mas que você consiga fazer isso através de WhatsApp, através da internet, através de meios de comunicação que são muito mais fáceis hoje, né? E também fazer encontros com mulheres, com outras pessoas e tal, tudo isso é um formato de trabalho. Isso você pode vender desde um produto de uma empresa, né, um produto físico, quanto conhecimento. O que a gente faz, seja numa palestra, seja num curso, seja qualquer coisa, é vender conhecimento. Você estuda, você se aprimora de algo, se apossa de um conhecimento e você entrega isso por aquele tempo específico ali. Então, hoje eu, inclusive, trabalho de dentro de casa, né? Eu tenho meu horário específico de trabalho quando a minha filha está na escolinha e tal. Quando ela não está na escolinha, eu tenho os meus momentos de atenção plena com ela. E quando eu tenho a disponibilidade de estar mais voltada para o trabalho, eu vou me dedicar a esse momento e aí eu vou atender clientes online. Eventualmente tenho clientes presenciais, né, que são da área de terapia, mas como eu trabalho também com a parte de design, que é a minha formação original, sendo designer, eu tenho mentoradas que
justamente para modelar o seu negócio, para que ela consiga fluir de forma mais leve através da internet e tudo mais. Então, são formatos de trabalho, sempre olhando para essa mulher como que eu vou adequar essa maternidade com esse empreendedorismo. E algo que eu sempre trago para as minhas clientes é: a gente pode performar 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, como todo mundo faz lá fora. Mas isso vai deixar lacunas nos nossos filhos. A gente pode, por outro lado, escolher equilibrar tudo isso. Muitas vezes eu não vou conseguir me dedicar 100% para a carreira. Eu preciso entender quais são os meus papéis. Ah, eu tenho um papel ali de mãe, de esposa, tenho um papel, eu como mulher, como eu vou cuidar desse lado, e olhar para a carreira também. Então, tudo que eu faço hoje de dentro de casa, eu consigo olhar projetando a minha carreira. Às vezes são passos um pouquinho mais lentos, um pouquinho mais curtinhos, mas você vai projetando lá para frente. Vai chegar um momento em que a sua criança não vai demandar tanto e você vai conseguir se dedicar mais ao seu lado profissional. Mas é isso que eu trago aqui, sempre esse equilíbrio dos pratinhos e não deixar lacunas que vão ficar para a vida toda nos seus filhos. Então, empreender pode ser leve, apesar de que, claro, que quando a gente empreende, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? No começo a gente faz tudo muito sozinha, mas aos poucos você pode ir agregando pessoas para te ajudar em cada uma das áreas que você precisa, e você pode fazer isso com equilíbrio. Então, não sei como que vocês pensam aí, meninas, qual é a opinião de vocês a respeito? Como que vocês fizeram essa trajetória? Então, eu gostaria de compartilhar como foi a minha trajetória nesse sentido. Hoje, eu consegui encontrar mais ou menos um equilíbrio desses pratinhos, dedicando a parte da manhã com o meu filho. Hoje, inclusive, nós temos um acordo de televisão somente no final de semana. Durante o dia, durante a semana, é dia de fazer outras coisas, aprender outras coisas com dinâmicas internas, né, dentro de casa, assim, mais manuais e desenhos e tudo mais. Mas hoje houve uma exceção e ele me chamou para ir lá assistir com ele. Então tá, então eu fui e dediquei esse tempo para ele. Eu assisti o desenho ali junto com ele, era uma musiquinha. Mas nesse momento eu já fui aproveitando para fazer outras coisas que eu precisava também, mas estava ali juntinho com ele. Na parte da tarde, que é quando ele vai para a escola, aí sim eu consigo dedicar ao meu trabalho. Aí vem a profissional, aí vem a empreendedora. E na parte da noite é quando eu destino um pouco mais para mim, como mulher, que eu vou cuidar um pouco mais de mim, no sentido emocional, no sentido intelectual também, né? O momento onde eu faço os meus estudos, onde participo de estudos, onde eu participo de projetos que atendem a minhas necessidades como pessoa, como mulher. Então, hoje em dia, essa é a maneira que eu encontrei de equilibrar esses pratos em horas no dia, aproximadamente equilibrado. Mas nem sempre foi assim. Quando você não está conseguindo olhar para todos esses lados, fica faltando alguma coisa, né? Muitas vezes, como mãe empreendedora, você acaba deixando de se cuidar. E isso também é uma coisa que dificulta muito na atenção com a criança, como mãe, também no tempo como empreendedora, porque está faltando aquele tripézinho ali, está faltando esse cuidado. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar bem atentamente para todos essas áreas. Interessante, né, esses assuntos, porque aqui a gente vai vendo várias etapas da nossa vida na vida de outras mulheres também, né? Porque aí tem a que não teve filho, aí tem a que teve e é pequeno ainda, né? Tem a que já é vó, tem a que é adolescente, tem o que foi para a vida, então a gente vai identificando cada etapa na vida de cada uma, né? Então,
ouvindo tudo isso, eu achei interessante, né? Falei assim, nossa, quando a gente está de fora e escuta falar, essa pessoa está passando o que eu já passei. Aí a gente pensa, o buraco é mais embaixo, ser mulher não é fácil, né? Porque aí a gente vê como a falta de conhecimento, como a falta de sabedoria, como a falta de coragem e como o medo nos paralisa. Porque hoje a gente está aqui vivendo uma vida mais leve, nós no nosso momento. Mas outra hora a gente estava lá atrás achando que não tinha solução, que não tinha saída, que Deus não estava olhando para nós, que nós era vítima, porque eu arrumei esse homem, e esse homem não me ajuda em casa com essa criança, porque o meu filho não coopera, porque eu que tenho que trabalhar e fazer tudo. E a gente ficava nessa e não tinha nem, não é a coragem, né? Eu falo assim, era a sabedoria de ouvir muitas vezes os mais velhos, né? Que os mais velhos, né? E observar. Hoje a gente se tornou o quê? Observadoras. Então, hoje, às vezes, a gente nem precisa errar mais, porque a gente está vendo que aquele caminho, observando, não vai dar certo. E que essa história aí que conta, você é mulher guerreira, você é maravilhosa, você é mil e uma utilidade, ai, sem você, o que seria de mim? É lorota. O que vale no final é o que você está vivendo, como você está vivendo, o que você está fazendo. E aí, eu mudando o rumo aqui disso, né? O que eu trago? Eu trago o quê? Como eu estou como mulher. Porque como eu estou como mulher, eu vou ser mãe, eu vou ser empreendedora e eu vou influenciar para o caminho do meio. Bom, não é porque eu fiz isso que a Sueli tem que fazer, porque a minha história é uma história, a história da Sueli é outra história, a história da Fabienne é outra história. Então a gente vive num mundo também que pega todo mundo e joga no mesmo cesto. Fulano fez assim, você tem que ser assim. Então, vindo aqui, hoje eu tô vivendo assim, né? Essa fase da adolescência. Eu tenho a Nayara que queria ser polícia. E eu falei, não, polícia, não, porque você vai, isso é tão bonita, por que que você não é isso, por que que você não é aquilo? E em nenhum momento eu parei e olhei para minha dor, porque eu queria ser jornalista, né? Olha só que interessante, né? Não gosto de falar, né? E meu pai falou assim para mim, não, você vai ser advogada, porque advogada é uma profissão boa, não fica desempregado, ganha dinheiro, e você vai... E aí eu falei, tá bom, né? Não tenho mais escolha. Vou ser advogada agora. E aí, no meio do caminho, quando a gente aprende, né? Eu engravidei. E aí? E aí eu não estudei, né? Não fui ser advogada, né? Então, se eu tivesse estudado, eu ia ser uma advogada hoje frustrada, porque não é o que eu queria, né? E aí, vindo para essa consciência, hoje a Nayara falou, mãe, eu quero ser perita criminal. Ou a senhora vai deixar e aí eu sei que eu já estou caminhando para a vida, ou eu vou para a vida e ir lá. Aí eu falei, minha filha, você pode ser o que você quiser. Até se você quiser virar dos avessos, você pode virar. Vai fazer o que você quer, porque eu não fiz. Então, cada pessoa, lá atrás, se você falasse para mim, deixa ela ser perita, eu não ia deixar. Então, a nossa consciência vai expandindo, a gente vai evoluindo de acordo com o que eu estou vivendo. E como eu caí nessa consciência hoje? Eu tive que adoecer. Então, às vezes, você vai acontecer uma separação, às vezes você vai perder um filho, às vezes você vai ter um aborto, às vezes você vai fazer uma coisa muito ruim, mas aquilo não é uma dor, é a gente usar essa dor e transformar, porque ninguém daqui que está aqui, a gente, nós mulheres que estamos aqui agora, a gente não é melhor que ninguém. Simplesmente aconteceu algo na nossa vida que não teve que parar e olhar. Então, ser empreendedor e ser mãe é uma sabedoria, é um dom divino. Esse dom só veio para a gente. A mulher, ela tem infinitas possibilidades, mas quando? Quando eu começo a olhar para mim. Quando eu começo a me ver como pessoa, quando eu paro de olhar lá para fora, a minha irmã deu sorte, a minha mãe tá bem, o meu sobrinho tá não sei o quê, a minha sobrinha, e eu tô aqui nessa vida sofrida. Mas espera aí, você não precisa. Você pode fazer um bolo, se o seu dom é fazer um bolo,
só aquele que você sabe, aquele cafezinho que só você sabe. Você pode fazer uma unha, não é sobre o trabalho ser doutora ou ser uma simples pessoa que trabalha em casa, que serve os filhos, que serve o marido, uma dona de casa. E hoje a sociedade trouxe o quê? Que ficar em casa, tipo assim, o que que você é? Ah, fica em casa, só dando lá. Nossa. E aí, quando a gente senta aqui como terapeuta, a gente atende muitas mulheres que para a sociedade é a mulher guerreira, mas quando a gente senta aqui para ouvir essas mulheres, o buraco é mais embaixo. E muitas queriam estar aqui no nosso lugar aqui hoje, falar, nossa, eu queria essa vida mais leve, eu queria estar nesse caminho do meio. Mas para a gente estar aqui também nesse caminho do meio, a gente teve que abrir mão de muitas coisas. E uma delas é olhar para fora, porque primeiro a gente tem que olhar para dentro, para o nosso eu. Primeiro a gente tem que nos perdoar, né, saber que a gente fez o que a gente dava conta de fazer com a consciência que a gente tinha, né? E a partir daí as coisas vão evoluindo, mas primeiro eu vou olhar para mim. Porque quando a gente está olhando lá fora, até para empreender é difícil, porque você abre o Instagram, você vê aquelas mulheres bonitas vendendo isso, vendendo aquilo, você fala, nossa, eu não estou tão bonita, eu não vou conseguir vender. Mas às vezes não é, e nunca é, não é às vezes. E nunca é sobre beleza. A beleza maior está dentro da gente, né? É num café que você faz, fala, amiga, fiz um café, vem cá tomar. E essa amiga vem tomar esse café, falou, amiga, se você fazer esse cafezinho e levar lá no hospital à tarde, todo mundo vai comprar, porque é um café gostoso. Então, assim, a mensagem que a gente traz que nunca é tarde para recomeçar, e não é sobre empreender, e não é sobre competir com outra mulher, e não é sobre status, e não é sobre nós mesmos, porque quando você começa a olhar para você, as coisas vai fluindo, não tem como não fluir. Entende? Então, é isso, assim, eu senti de mudar um pouquinho esse percurso, né? Porque ouvindo todo mundo e como eu estou nesse processo com o filho indo para a vida, né? Então, e aí o mais que eu não poderia deixar de falar, que eu falei hoje para um cliente, né, não me culpar se o meu filho der errado na vida, ou se ele quebrar a cabeça, ou se ele se frustrar, porque eu, como mãe, eu fiz o que eu dava conta, o que eu sabia, e o que a vida dele daqui para frente é ele que vai caminhar e ele vai errar e ele vai acertar, como eu também errei e acertei. E tá tudo bem, não é minha culpa, porque a gente vê depois, né, mulheres frustradas que paralisou a vida, né, terminou relacionamentos por causa de filho e depois eu tô infeliz porque tudo que eu fiz da minha vida não deu certo. E se você que está assistindo for uma dessa mulher, você pode recomeçar a partir de hoje. E não pegue uma dor que não é sua. E não pegue uma responsabilidade que não é sua. Porque todos nós estamos sujeitos a erros. Mas todos nós estamos sujeitos a recomeçar. E está tudo bem. Porque é o caminho do meio. E aí, Simone, como é para você esse movimento de mãe empreendedora, dona de casa? Conta aí para gente. Boa tarde, né? Quero já me apresentar, sou Simone Araújo, e falar sobre empreender, né? A gente está falando sobre o empreendedorismo feminino, né? E aí é claro que vai envolver todas as mulheres, mas o enfoque sobre empreender, né? Também ser mãe, a questão da maternidade é bem interessante que a Sueli falou no início, que tem duas vias, né? Tem dois vieses. Parecem ser vieses diferentes, porque realmente esse é um conflito que está sempre no imaginário feminino, né? Ou eu sou mãe aqui e me dedico a essa família, é uma dualidade que a mulher vive, né? Ou eu sou mãe e vou me dedicar aqui a esse universo do meu lar, da minha casa, da minha família, ou eu vou para a vida e vou ser uma empreendedora de sucesso, ou vou fazer algo maior, né, aqui com o meu trabalho. E o que eu achei bem interessante hoje aqui nesse tema e que era realmente o ponto
forte que a gente precisava mostrar, né? Como dá para a gente, claro, exige um esforço maior de uma mulher que ela tem lá, tem os filhos, tem a família, manter uma carreira, exige. A gente não vai romantizar isso aqui, né? Mas se a gente for observar, a gente vai ver que sim, dá para conciliar, tá? Claro que a mulher que ela escolhe maternar, ela vai ter um período específico ali, né? No mínimo 6 meses, quando a mulher consegue, né, é, fazer ali um fundo reserva, ela pode muitas vezes até conseguir passar um ano na maternagem. Claro que isso teria que ter o apoio. Um exemplo, se ela é casada, um apoio do marido, né? Se ela não é casada, isso vai exigir um pouco mais dela, um pouco mais de dinheiro, né? Um pouco mais de fundo de reserva. E vai exigir também ter que pedir ajuda de outras pessoas, porque não é fácil depois que você. Não é fácil quando você está no período da maternagem, que nós sabemos que é do 1 aos 7 anos, e a Fabienne e a Fabine, né, trouxeram sobre isso aqui, que é o período que elas estão agora. Eu já passei do período da maternagem. O que acontece? Vai ser muito mais. Não é complicado, vai demandar um pouco mais de esforço, né? Por quê? Porque eu tenho que me dividir entre ser mãe, ser empreendedora, mas isso hoje é a maior realidade na vida das mulheres, principalmente brasileiras, né? A maioria dessas mulheres, elas estão maternando, elas estão com os filhos em casa e muitas vezes são divorciadas. Outras vezes realmente nem casaram com o pai dos filhos. Isso tudo é o que esse mundo mais moderno está trazendo para a gente, né? A liberdade da mulher também levou a isso. A liberdade que a mulher tentou conquistar e que ela conquistou também levou a isso. A ela ter o direito de escolha de sair de um relacionamento que ela sente que não supre ela, que não nutre, também deu o direito de escolha a ela de ser uma mãe, né, que a gente chama solo, de praticar a maternagem sem estar na presença do homem, ou do pai, ou do marido, né? E só que isso também tem sido um ponto que nós mulheres que estamos à frente, né, de algumas, eu não vou dizer de alguns movimentos, porque não é o que a gente faz. A gente faz é trazer consciência, né? Quando a gente está à frente de movimentos que trazem consciência, eu acho que o mínimo realmente que nós mulheres podemos fazer é o que estamos fazendo hoje, né? Ao menos trocar informações que sejam válidas e que sirvam para outras mulheres. Por exemplo, a Jaque falar aqui sobre ela com a filha dela que é adolescente, e tem outras mães que têm filhas adolescentes e que são muito rígidas, né? No que querem para esses filhos, compreender que o filho também precisa ter essa liberdade. A Fabiane falar aqui formas que se pode, ideias de como se pode empreender para outras mulheres que na cabeça delas nunca passaram por por esse pensamento de empreender, né? Eu, como já tenho a veia empreendedora já de família, dos meus pais e tudo isso, para mim, eu sei que é bem mais fácil e prático. Mas tem outras mulheres que nunca empreenderam, né? Que nunca empreenderam. Sempre foram trabalhadoras de CLT. Outras foram trabalhadoras, mas nem foram de CLT. E talvez na cabeça dessas mulheres, né, que nunca trabalharam, vamos entender, tem mulheres em casa que nunca trabalharam, tá? Que nunca trabalharam de forma alguma. É, Começaram como esposas, como mães, e nunca saíram de dentro de casa também. Isso é ruim? Não é. Isso é bom, tá? Porque foram justamente essas mulheres que nos mostraram, muitas vezes, outro modelo de feminino do que a gente conhece hoje. Mas as mulheres de hoje, de agora, elas também têm um modelo de feminino para ofertar para todas as mulheres, que é esse que a gente está ofertando hoje. Somos mães, somos mulheres, né? E trabalhamos do lar, da nossa casa.
Então, eu acho que esse é o grande caminho que a gente escolheu e que é conciliador. Esse caminho concilia o quê? O caminho das nossas ancestrais, né? Que precisavam ter que escolher entre seguir carreira ou maternidade, tá? E esse é o caminho conciliador das mulheres futuristas que querem, que abdicam, inclusive, de serem mães para só construir uma carreira de sucesso e ser uma executiva de sucesso. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui nos mostra esse meio termo. É possível, tem como conciliar isso tudo. Ah, vai demandar um pouco de esforço? Muitas vezes sim, mas a gente pode compensar esse esforço com um descanso maior. E aí eu trago algumas coisas aqui, algumas questões sobre que o Sebrae, né, levantou em suas pesquisas sobre o empreendedorismo feminino, tá? Só que a gente vai ver que quando se fala em empreendedorismo feminino, as pessoas logo têm em mente uma alta executiva dentro de uma empresa, tá? Gestando uma carreira de sucesso. Ninguém vai falar sobre empreendedorismo feminino e falar daquela senhora que trabalha ali, cria os seus filhos e tem um período que ela oferece aquilo que ela produz no seu lar para outras empresas, para uma mercearia, para um café, para uma delicatessen. Essas mulheres, elas também são empreendedoras femininas e elas estão empreendendo do lar. E muitas delas estão faturando bem. Hoje a gente sabe que com o digital também, nós trabalhamos com o digital, com o online, a gente sabe que a gente pode fazer isso também, né? A gente tem o nosso horário, a gente senta, a gente fixa, estabelece uma agenda e a gente consegue conciliar isso tudo. Então, o Sebrae, ele trouxe uma pesquisa que eu achei fantástica, né? Que eu achei fantástica e que tem alguns pontos que eu acredito que se a gente parar para se atentar, a gente vai sair daqui com outra mentalidade. E o que eu vou apresentar aqui não tem relação com masculino e feminino ou homem e mulher empreendendo, tá? Ou no mercado de trabalho. Esses são só dados que se a gente compreender, a gente vai ver a força de potencial que uma mulher tem. Inclusive de gerar e gerir várias vidas, que é isso que ela faz dentro do lar. Ela faz isso dentro de um lar e com excelência. Então, se dá para a gente fazer isso, se dá para a gente fazer num caminho focado no meio termo, né? Que é esse de conciliar essa balança, essa grande balança. E a gente ainda consegue também trazer outras mulheres para esse tipo de pensamento. Mulheres que o quê? Tem muitas mulheres agora que estão sofrendo uma pressão psicológica porque não sabe se ficar em casa com o bebê que ela teve, como que vai ser daqui para frente, como que vai ser como que ela vai ser suprida, como que esse bebê vai ser suprido, sabe? Há uma preocupação. Ainda tem as mulheres que sofreram traumas na infância, que são as guerreiras, como já falou, que na cabeça delas, elas têm que produzir, têm que gerar. E elas não têm que se dar o direito de maternar ou de ter um bebê no colo, porque parece que na mente dela aquilo é uma perda de tempo, tá? Não perda de tempo porque gerou, mas ela sente dentro dela, eu vou dizer aqui meio que uma angústia de nesse período não estar gerando, porque essa é a minha experiência própria nessa fase. Então, é engraçado, ó, de 77%, tá, das mulheres que empreendem hoje no Brasil, de 100%, 77% são mulheres. 60% são homens. Qual a diferença? Essas 77% de mulheres, elas são mais escolarizadas do que os homens. Então, tipo, elas vão ter essa preocupação, que eu digo assim, por esse nível elevado do que elas vão oferecer no seu empreendedorismo. Quer dizer, é mais uma responsabilidade que a gente puxa para a gente, né? A gente puxa essa responsabilidade alta.
que outra coisa que é super interessante dos empreendedores hoje no Brasil, os apoios um exemplo, é muito mais fácil a mulher apoiar o empreendedorismo masculino do que o masculino apoiar o empreendedorismo feminino. Olha que interessante, né? E aí, ó, a maternidade tem influenciado grandemente as mulheres de empreender. Por quê? Porque elas veem uma possibilidade de fazer isso do jeito que a gente está fazendo agora, do nosso lar, junto com a nossa família. Outro dado é que o Sebrae analisou que 40%, tá, das mulheres que empreendem, das mulheres que empreendem do lar, 40% mais foi a qualidade de vida gerada por essas mulheres, a sua família. Elas conseguiam empreender, elas conseguiam gerar renda e elas conseguiam gerir melhor também a modalidade de desprender lazer, desprender momento de presença com a sua família, que pode ser. A gente sabe que as famílias hoje, as famílias antes era marido, mulher e filhos, né? Hoje a família mudou de esquema, né? A família está mais aberta. A família hoje pode ser só a mãe com os filhos, pode ser só o pai com os filhos, né? Mudou-se esse modelo de família. Mas isso aqui eu achei bastante relevante para trazer, para que a gente saiba. E a dificuldade entre você gerir, né, uma maternidade, uma maternagem, um empreendedorismo e sua família vai ser ainda um pouco mais fácil e vai ser menos pesado e menos danoso para a mulher e para sua família do que ela sair do lar dela, trabalhar em regime CLT e voltar para casa para depois gerir tudo. Então, é menos pesado, é menos doloroso e a mulher sente menos no seu emocional, tá? E é isso que eu queria deixar para vocês. E o nosso maior exemplo aqui, né, somos nós que estamos fazendo tudo isso. E sim, tem os percalços, tem os dias que nós podemos ficar mais cansadas um pouco, mas a gente pode compensar isso descansando, né? A gente já falou aqui sobre quando alguém desmarca na agenda, a gente usa esse tempo para nós. E não é que a pessoa desmarcou que a gente fique triste, não é também a gente fica feliz que desmarcou, mas a gente fica feliz, né? Porque a gente sabe que tudo coopera para o bem, então tudo está cooperando para também o nosso descanso aí. E era isso que eu queria trazer para vocês. Já quero agradecer por essa fala e pela presença de todos vocês também. Gratidão. Eu só queria Quem pode trazer falar agora, uma Fabiana? palhinha. Tá. Então, algo aqui que eu achei muito interessante no que a Simone trouxe foi sobre os modelos que nós tivemos. Nós vemos as mulheres que estiveram só em casa, né, já começaram sua família e tal, estiveram sempre em casa, e vemos também os modelos de mulheres que desde muito novinhas já começaram a olhar para a carreira e focar na projeção externa, ou seja, precisa ir para fora porque algo que eu vi na minha infância e tal não foi bom, eu quero só ir para fora, não quero pensar em casamento, em filhos e tal, algo ali evidencia traumas, né? A gente sempre olha para tudo isso e vai evidenciando pequenos traumas que a gente vai vendo. Mas quando a gente olha para esses modelos e a gente encontra o caminho do meio, que é o que a Simone trouxe ali para gente, né? Cada uma de nós trouxe aqui como que a gente utiliza esse caminho do meio no nosso cotidiano. Então, hoje eu, como mãe de uma menina, minha menina tem 5 aninhos, a Jaque tem uma moça já, né? 15, 16 anos. Então, o nosso papel como mães que conseguem trazer um equilíbrio para o empreendedorismo, para a renda financeira que vai entrando e ainda equilibrando com os cuidados com a família, o nosso papel é mostrar para as nossas meninas, seja pequenininhas, seja as maiorzinhas, um modelo mais saudável. Então, o nosso convite aqui para todas as mulheres que estão assistindo isso é:
curar a si mesmas, encontrar o equilíbrio em tudo isso, o que é confortável para você, porque cada vida é diferente, a gente entende isso, que não é um modelo aqui que a gente está passando que vai caber para todo mundo, mas é olhando para o seu modo de vida, para o seu tempo de, digamos, a idade dos seus filhos, a sua escolaridade, mas, poxa, dentro de tudo que eu sei, o que que eu posso fazer que seja mais leve, que possa ser de forma empreendedora, sem trazer um peso muito grande. Isso eu trouxe já para algumas clientes minhas, que elas empreendiam, mas elas dedicavam, era uma pressão tão grande, um custo tão alto aquele empreendimento, trazia uma preocupação em relação à dívida mensal para pagar e tudo mais, que tinha que gerar muita renda, e aí tinha que tirar do tempo com o marido, com os filhos. Então, nem sempre, nem todo empreendedorismo, nem toda forma de empreendimento é saudável. Então, o convite sempre é olhar qual é o modelo mais saudável para o seu cotidiano. Então, e principalmente trazendo esse modelo de vida saudável para as nossas meninas, porque a gente tem condições de hoje cuidar desse feminino que, né, da próxima geração, para que elas não precisem adoecer para depois encontrar esse caminho do meio. Elas podem já entrando em homeostase, em equilíbrio ali desde o início da vida, né, da vida adulta. Então, olhar para tudo isso e realmente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, conversa com a gente, busca alguma de nós ali para trazer né, suas dúvidas ou mesmo no perfil. A gente vai trazer tanto no canal do YouTube quanto no Instagram. A gente vai estar sempre acompanhando e respondendo as perguntas. E aí, pessoal? E aí, você, mulher, como foi para você ouvir todas essas dicas, todas essas contribuições que foram feitas aqui hoje? Eu desejo imensamente que alguma coisa faça muito sentido para você, que você seja tocada profundamente com esses exemplos, com essas observações, com esse conteúdo, e que você nos siga lá no projeto, no @Mulher Colaborativas, também no nosso canal no Instagram, para que nós possamos, assim como no YouTube e no Instagram, estar em contato direto com você, podendo trazer muita informação que pode fazer diferença na sua vida. E nós vamos ficando por aqui, desejando que você esteja conosco nas nossas próximas edições. Beijo grande.